da obra a nível mundial. Ele irá falar nesta manhã sobre o importante tema inscritos entre os vivos. Ouçamos o pastor Davi com atenção. Queridos irmãos, eu quero agradecer a Deus por esse grande prazer que Ele nos dá de estar na sua casa. E eu gostaria de pedir duas coisas que eu costumo pedir sempre. Por favor, desliguem os celulares. E vamos ligar-nos com Deus. Vamos pedir que o seu Espírito esteja entre nós. Irmãos, meu sincero desejo é que todos nós que aqui estamos estejamos no lar celestial. Eu gostaria que quando terminarmos o sermão, os irmãos estejam seguros de que estamos caminhando para o lar celestial. Amém. O verso de introdução, Isaías 4, versículo 3, diz: será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos, todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Esse verso começa com a palavra restantes. Será que os restantes? Outra versão diz: será que os remanescentes de Sião, os que ficarem em Jerusalém? Sem dúvida essa expressão é simbólica, porque a Jerusalém terrestre, ela não tem nada a ver com a salvação mais. O Espírito de Profecia chama a Jerusalém atual não de cidade santa, mas de cidade maldita, porque ali foi morto o Filho de Deus, foi desprezado o Filho de Deus. Sem dúvida a palavra de Deus está falando de Jerusalém celestial, onde o nosso nome deve estar inscrito. Irmãos, eu convido vocês a abrirem a palavra de Deus em Isaías capítulo 4. Vamos meditar nesse capítulo que tem apenas 6 versos. Para que os irmãos não se cansem, eu gostaria de dialogar com vocês. Vamos ver se com o nosso diálogo o assunto fica bem claro. Isaías capítulo 4 começa assim: 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós mesmos do nosso próprio pão nos sustentaremos, e do que é nosso nos vestiremos. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome, tira o nosso opróbrio. Vamos verso por verso. Na palavra de Deus, quando se diz mulher em sentido figurado, está se falando de igreja. Quando a Bíblia fala de uma mulher pura, uma mulher casta, uma mulher modesta, está falando da igreja de Deus. Quando a Bíblia fala de uma mulher corrompida, prostituta, etc., está falando de igrejas caídas, igrejas apostatadas. Mas aqui o profeta usa a expressão 7 mulheres. Essa expressão 7 quer dizer, é um número perfeito, quer dizer totalidade. Então quer dizer isto: 7 mulheres naquele dia vão lançar mão de um homem, dizendo: nós não precisamos do seu pão nem do seu vestido, nós queremos apenas o quê? Nome. O que quer dizer isso, irmãos? 7 mulheres quer dizer a cristandade em geral, todas as igrejas que usam o nome de Cristo. De acordo com essa profecia, o que elas querem? Só nome. Hoje, irmãos, dizer que é cristão dá status. Vocês concordam? Dizer que é cristão dá status. Nos Estados Unidos, um candidato a presidente da República que diz que ele não crê em Cristo, não é cristão, ele sai da lista. Ele sai da lista. Ele tem que dizer que ele é cristão, que ele vai à igreja, que ele crê no Senhor Jesus.
É uma questão política, né? Bem, mas aqui diz, naquele dia, 7 mulheres vão lançar mão de um homem. Ela diz, eu não quero pão, não quero o seu pão. Quer dizer pão. Palavra de Deus, doutrina. Eu não quero pão, não quero doutrina pura, não. Nem vestido. Quer dizer vestido? Justiça. Irmãos, a palavra vestido significa justiça. Vestidos próprios é justiça própria. E as vestes gloriosas simbolizam a justiça de Cristo. Então essas igrejas, de modo geral, aqui não está falando de algumas, elas não querem a doutrina de Cristo e não querem a justiça de Cristo. Querem apenas nome. Verso 2 diz, naquele dia o renovo do Senhor será de beleza e glória. Aqui aparece um contraste agora. O profeta está falando de outro grupo, né? O renovo do Senhor será cheio de beleza e glória, o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Sem dúvida, o renovo do Senhor se refere a Cristo. Agora, o versículo 3 diz, será que os restantes de Sião. Irmãos, a palavra restante quer dizer o que mesmo? Remanescente. Restante quer dizer remanescente. Os restantes de Sião, os que ficarem em Jerusalém. Já explicamos que Jerusalém aqui se refere a Jerusalém de cima, não da terra. Serão chamados santos. Então, aqui fala de um remanescente santo. Todos que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Irmãos, quem realmente desfrutará de vida eterna? Quem? Aqueles cujos nomes, eu vou usar outra expressão, aqueles cujos nomes permanecerem no livro da vida. Depois eu vou explicar por quê. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela, com espírito de justiça e com espírito purificador. Criará o Senhor sobre todo o monte Sião, sobre todas as suas assembleias, uma nuvem de dia e fumaça e resplendor de fogo, chamejando de noite. Porque sobre toda a glória se estenderá um dossel e um pavilhão, os quais serão para a sombra contra o calor do dia, para refúgio, esconderijo contra a tempestade e a chuva. Bem, irmãos, eu gostaria de enfatizar o versículo 3. Será que os restantes de Jerusalém, restantes de Sião, os que ficarem em Jerusalém, serão chamados santos? Todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Bem, essa profecia se refere aos nossos dias, se refere ao tempo do fim. E, irmãos, sem dúvida alguma, quando nós consideramos o que está se passando no nosso mundo, eu acho que ninguém tem dúvida que estamos na fase final, né? Agora é tempo de as pessoas mais corruptas reclamar os seus direitos, não é assim? Direitos. Direito de pecar, direito de ser imoral, direito de ser violento, direito de ser desonesto. Vem-me à memória uma frase que gosto muito daquele grande Rui Barbosa. Ele diz assim, de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver agigantar-se o poder nas mãos dos maus, o homem chega a rir-se da vergonha, o homem chega a ter vergonha de ser honesto. Ouviram essa palavra, essa frase? Parece uma profecia, né? O homem chega a ter vergonha de ser honesto. E às vezes, irmãos, nós como povo de Deus, nós somos intimidados. Já perceberam isso? Às vezes nosso jovem vai para a escola, para a universidade, ele tem medo de falar que é um adventista reforma, tem medo que ele vai ser
intimidado, ridicularizado, ele tem medo, ele fica intimidado pelo mal que prevalece. Às vezes nós temos medo de usar uma roupa cristã. Por quê? Vamos ser desprezados, né? Temos vergonha de falar que conhecemos a Cristo. Mas pensem bem, irmãos, Jesus diz assim: aquele que se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele. Aquele que confessar o meu nome diante do mundo, eu confessarei o seu nome diante do Pai que está nos céus. Mas aquele que se envergonhar do meu nome, eu também me envergonharei. Pensem bem nisto. Não tenhamos medo de ser intimidados pelo mundo, pelo diabo, pelo pecado. Não. Bem, essa profecia se refere ao fim. Diz a inspiração, eu vou ler um texto do Conflito que diz assim: assim se realizará o cumprimento total da promessa do novo concerto, porque lhes perdoarei a maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á a maldade de Israel e não será achada, e os pecados de Judá, mas não se acharão. Naquele dia o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para o que escapar de Israel. E será que aquele que ficar em Sião, que permanecer em Jerusalém, será chamado santo, todo aquele que estiver inscrito entre os vivos em Jerusalém. Irmãos, vamos falar um pouquinho. O centro da nossa mensagem hoje é o nome inscrito no livro da vida. Quando Israel apostatou no deserto, no Sinai, com aquele bezerro de ouro, Moisés fez uma intercessão. Ele disse a Deus: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Então aqui em Êxodo encontramos a informação que no céu há livros. Não vamos entrar em especulação que tipo de livro é isso, não é o problema, né? Mas há registros no céu. Há registro no céu. E, irmãos, no registro do céu, os nomes de todo mundo está lá. Está claro? O nome de todo ser humano está registrado no céu. Não quer dizer que estão no livro da vida, não, porque há diferentes livros. Então, para que nós sejamos eternamente salvos, é necessário que o nosso nome esteja inscrito no livro da vida e permaneça lá até o fim. Porque aqui Deus falou com Moisés: eu vou riscar do livro, quer dizer, o nome estava lá já. Mas o que ele disse? Eu vou riscar do livro quem? Quem pecar contra mim. Então eu quero trazer aqui algumas perguntas sobre as quais nós vamos refletir. Quando o nome de alguém é escrito no livro da vida? Eu vou pôr aqui as perguntas, depois vamos dialogar sobre isto. Quando o nome de alguém é inscrito no livro da vida? Segunda pergunta: quais as condições para que o nome permaneça no livro da vida? Em que situação o nome é riscado do livro da vida? Então são 3 perguntas básicas, né? Quando o nome é escrito no livro da vida? Qual a condição para que o nome permaneça? E o que acontece quando o nome é tirado do livro da vida? Quais as circunstâncias? No livro de Daniel, capítulo 12, verso 1, lemos assim: nesse tempo se levantará Miguel. Observe, irmãos, esse nome Miguel se refere a Cristo. Aqui fala de levantar. Quando Jesus terminar o juízo, ele vai se levantar, quer dizer, a sua função de intercessão termina.
o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Então aqui fala que quando Jesus termina a sua intercessão, o que começa? Tempo de angústia, qual nunca houve, nós não podemos imaginar. Mas naquele tempo será salvo o teu povo. Observe, irmãos, quem é esse povo? Todo aquele que for achado inscrito no livro. Está claro? Então, quem é esse povo que vai permanecer salvo para a eternidade? Quem é esse povo? Aqueles cujos nomes estão no livro da vida, permanecem no livro da vida. Então, irmãos, vocês percebem que ter o nome no livro da vida ou não é assunto vital, é assunto de vida ou morte eternas. Claro, é essencial que o nosso nome esteja lá. Então, agora a pergunta: quando que o nosso nome é inscrito no livro da vida? Quando? Gostaria de ouvir a opinião de vocês. Quando? Quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador. Real. Bem, irmãos, a primeira pergunta está bem respondida, né? Quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador, o nosso nome é escrito no livro da vida do Cordeiro. Bem, aí ficou fácil a seguinte agora, né? O que fazer para que o nosso nome permaneça no livro da vida? Permanecer com Cristo. Tão simples, né? Permanecer com Cristo. Estar vitalmente ligados a Cristo. Andarmos com Deus. No grande conflito ainda, 480, diz assim: os livros de registro do céu, nos quais estão relatados os nomes e ações dos homens, devem determinar a decisão do juízo. Diz o profeta Daniel: assentou-se o juízo e abriram-se os livros. O escritor do Apocalipse, descrevendo a mesma cena, acrescenta: abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Agora, no parágrafo seguinte, diz assim: o livro da vida contém os nomes de todos que já entraram para o serviço de Deus. Irmãos, quando eu era mais jovem que agora, eu li esse texto, eu entendi assim: o nome do livro, o livro da vida contém os nomes de todos que já entraram para o serviço de Deus. Eu pensei: então são os obreiros e pastores, né? Eu pensava assim, pensamento ingênuo, né? Mas quando realmente nosso nome é escrito no livro da vida? Por exemplo, eu trago à memória dos irmãos aquela mulher samaritana, né? Ela teve uma entrevista de 1 hora com Cristo. E ela entrou no serviço de Deus imediatamente, não foi assim? Ela deixou o cântaro e saiu exaltando a Cristo. E quando os irmãos estavam falando de incentivo missionário aqui na pausa, eu estava pensando assim, interessante, qual foi o incentivo missionário da samaritana? Ela conheceu a Cristo. Esse foi o incentivo, né? E agora ela deixou o cântaro e saiu pregando. Jesus não falou com ela: olha, nem o nome aparece, né? Ele diz assim: olha, vai pregar pro povo lá, não fica aqui ociosa, não, vai pregar. Falou isso com ela? Não precisa. A pessoa, irmãos, que se conecta com Cristo pela fé, ela não consegue ficar fechada. Até o Jeremias falou assim: olha, Senhor, eu não vou falar mais do teu nome. Ele diz assim: mas um fogo queimava nos meus ossos, eu não podia ficar calado. Então, irmãos, quando a pessoa aceita Cristo, ela entra no serviço de Deus. Isso aí é resultado imediato. Jesus ordenou aos seus discípulos: alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Paulo fala de seus fiéis cooperadores, cujos nomes estão escritos no livro da vida.
Daniel, olhando através dos séculos, para um tempo de angústia qual nunca houve, declara que se livrará o povo de Deus, quem? Todo aquele que se achar inscrito no livro. Cristo vestirá seus fiéis com sua própria justiça. Aqui aparece uma outra condição, né? Para que os possa apresentar a seu Pai como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante. Seus nomes permanecem registrados no livro da vida, e está escrito com relação a eles: comigo andarão de branco, porquanto são dignas disto. Bem, irmãos, só um texto para esclarecer o ponto de quando o nosso nome é inscrito. Diz assim: quando nos tornamos filhos de Deus, nossos nomes são inscritos no livro da vida do Cordeiro e permanecem ali até o tempo do juízo investigativo, até quando o nosso nome for chamado. Então, quando nosso nome é inscrito no livro da vida, quando nos tornamos filhos de Deus. E quando nos tornamos filhos de Deus? João 1,12: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Agora, irmãos, observem a cena do juízo aqui. Então, eu vou repetir o texto anterior. Quando nos tornamos filhos de Deus, nossos nomes são inscritos no livro da vida do Cordeiro e permanecem ali ao tempo do juízo de investigação. Então, nessa ocasião, né, o nome de cada indivíduo é chamado e seu registro examinado por aquele que declara: eu conheço as tuas obras. Se naquele dia for constatado que não nos arrependemos completamente de todas as nossas obras más, nossos nomes serão riscados do livro da vida e nossos pecados permanecerão registrados contra nós. Então, irmãos, qual é a condição aqui, a condição vital para que o nosso nome permaneça? Isto. Irmãos, eu vou ler de novo, porque é vital isso aqui. Se naquele dia for constatado que não nos arrependemos completamente de todas as nossas obras más, nossos nomes serão riscados do livro da vida e nossos pecados permanecerão registrados contra nós. Qual é a palavra vital aqui? Qual é a palavra vital aqui? Arrependimento completo. Arrependimento completo. Bem, irmãos, vocês conhecem a definição de arrependimento, né? É uma clássica definição da irmã White, que está no livro Caminho a Cristo. O que é arrependimento? Tristeza pelo pecado e abandono. Tá bem? Então, o que quer dizer arrependimento completo? É tristeza total pelo pecado e abandono total do pecado. Abandono total do pecado. Essa é a condição para que o nosso nome seja mantido no livro da vida. Se o professo crente torna-se autoconfiante, se em palavra ou pensamento quebra ainda que o menor preceito da santa lei de Deus, ele representa mal a Jesus. E no julgamento serão proferidas terríveis palavras: riscai seu nome do livro da vida, pois ele é um obreiro da iniquidade. Mas, observe, irmãos, o nosso conforto aqui.
mas o Pai se compadece da alma que não confia em si mesma e é temente a Deus, ainda que seja atormentada por dúvidas e tentações. Jesus roga por ela e confessa seu nome diante do Pai e de seus santos anjos. Bem, irmãos, aqui aparece outra palavra vital, né? Aqui na anterior diz que o professo cristão autoconfiante. Aqui está, irmãos, um problema seríssimo: a confiança própria, justiça própria. Diz que esse não tem muita chance não, o autoconfiante, que confia em si mesmo. Mas na parte final, o Pai se compadece da alma. Que alma? O Pai se compadece da alma que não confia em si mesma e é temente a Deus, ainda que seja atormentada por dúvidas e tentações. Jesus roga por ela e confessa seu nome diante do Pai e de seus santos anjos. Então, irmãos, aqui o ponto-chave: primeira coisa, arrependimento, que é a tristeza pelo pecado, abandono do mesmo. O que mais? Desconfiança própria. Irmãos, a autoconfiança em questões espirituais é fatal. Confiança própria é fatal. Irmão, se lembra do fariseu de Lucas 19, Lucas 18? Aquele fariseu, ele tinha boas qualidades, não tinha? O que os irmãos acham de ser fiel no dízimo? Diz assim: dou o dízimo de tudo. Virtude? Virtude? Jesus não condenou ele por isso. E ele ainda fazia algo mais: ele jejuava 2 vezes por semana. Jejuar 2 vezes por semana é bom? Muito bom, muito bom. Passar aí segunda e quinta, era o sistema dos fariseus, segunda e quinta-feira. Já pensou se nós passássemos segunda e quinta-feira tomando só suco, só bebendo água, sem comer, dando um descanso do fim de semana, né? A mente mais clara e tudo, né? Mas por que aquele fariseu não foi justificado? Porque ele fez aquilo? Não, porque ele se orgulhou daquilo. Ele se orgulhou daquilo, ele confiou em si mesmo. O centro da sua adoração era ele mesmo. E qual foi a atitude do publicano? Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Só isso. E foi justificado. Ele nem tinha virtudes para contar, não. Tinha virtudes, não. Mas ele confiou na misericórdia de Deus. Bem, irmãos, aqui no livro Caminho a Cristo, comentando João 1, diz assim: por este simples ato de crer em Deus, o Espírito Santo gerou em vosso coração uma nova vida. Sois agora uma criança nascida na família de Deus, e Ele vos ama como ama seu próprio Filho. Então, quando que nos tornamos filhos de Deus? Quando? Diz assim: por este simples ato de crer em Deus, o Espírito Santo gerou em vosso coração uma nova vida. Sois agora uma criança nascida na família de Deus, e Ele vos ama como ama seu próprio Filho. É Caminho a Cristo 52. É uma pena que tem muitas versões diferentes, mas na versão padrão é 52. Agora, irmãos, outra pergunta: necessitamos ter alguma idade para ter o nome no livro da vida? Será que as crianças podem ter o nome no livro da vida? Claro que pode. Observem aqui, irmãos, um texto muito bonito. Diz assim: Cristo dá valor aos atos de sincera cortesia. Quando qualquer lhe prestava um favor, com celestial delicadeza ele o abençoava. Não recusava a mais singela flor arrancada pela mão de uma criança e a ele oferecida com amor. Aceitava as ofertas dos pequeninos e abençoava os doadores, inscrevendo-lhes o nome no livro da vida. Queria falar para as crianças aqui.
Toda criança que ama Jesus tem um nome escrito no livro da vida. Irmãos, e outra coisa, para os adultos terem o nome no livro da vida, eles têm de se tornar como criança. Está claro? Tá claro? Para os adultos serem salvos, necessitam tornar-se como criança. Em que sentido? Alguém pensa, não, eu vou brincar com peão, com bola de gude para... Não, não é isso não. É confiar em Deus, como uma criança confia nos seus pais. É ter aquele espírito perdoador como tem a criança. Às vezes duas crianças se desentendem, né? Brigam, os pais ficam nervosos, vão lá, entram no meio da briga, e dali a pouco as crianças estão em paz. Os pais ficam com vergonha, né? Passam vergonha, porque as crianças se perdoam, não guardam ódio, não guardam mágoa. Bem, irmãos, agora qual a condição para que o nome permaneça no livro da vida? Pergunta número 2. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos santos anjos. Então, qual é a condição para termos nosso nome permanecendo no livro da vida? Qual é a condição? Ser vencedor. Vamos ter em mente que nós não podemos vencer nada sem Cristo, está claro? Então, a nossa vitória depende da nossa fé em Cristo. Se o coração for santificado e guiado pelo Espírito Santo, eles não correrão nenhum risco, mas estarão convencidos em tudo o que empreendem, de fazer boa obra para Jesus, e ao fazerem sua obra corretamente, estão eles certamente a associar-se nesta vida a uma firme fortaleza do alto, e serão guiados em todo bom e santo caminho. Sede diligentes para tornar certa a vossa vocação e eleição. Vede para que não cometais algum engano em relação a vosso título para um lugar no reino de Cristo. Se vosso nome está registrado no livro da vida do Cordeiro, então tudo estará bem convosco. Estai desejosos e prontos para confessar vossas faltas e as abandonar, a fim de que os vossos erros e pecados possam ir de antemão ao juízo e serem apagados. Aqui fala de outro fator, né? Estai desejosos e prontos para confessar vossas faltas e as abandonar, a fim de que vossos erros e pecados possam ir de antemão ao juízo e serem apagados. Nós já falamos de arrependimento, agora confissão. 1 João 1,9, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então aqui fala de confissão. Irmãos, confissão é fácil? A confissão se torna um pouco difícil por causa do nosso orgulho espiritual. Eu me lembro de um homem rico e orgulhoso. Ele tinha interesse na salvação. E ele procurou um evangelista. O evangelista falou assim: olha, seu fulano, uma pessoa como o senhor só pode ser salva se entrar no chiqueiro de porco, se ajoelhar lá e confessar. E o homem falou assim: isso é impossível. E passou o tempo, esse homem estava em fase terminal de doença. E ele chamou o evangelista: olha, eu quero ser salvo. Ele falou assim: olha, a condição eu já lhe expliquei, você precisa ir ao chiqueiro, ajoelhar-se lá no meio dos porcos, confessar os seus pecados, você vai ser salvo. E aquele homem ficou em angústia, estava morrendo já, até que ele falou: olha, eu estou disposto, eu vou lá. Ele falou assim: não precisa ir,
Estar disposto é suficiente. Não precisa ir lá, não. Estar disposto. Todos os que verdadeiramente tenham arrependido do pecado. Irmãos, o que é arrependimento? Tristeza e abandono. Não é só tristeza, tristeza e abandono. Todos que verdadeiramente tenham arrependido do pecado e que pela fé hajam reclamado o sangue de Cristo como seu sacrifício expiatório, tiveram o perdão acrescentado ao seu nome nos livros do céu, tornando-se eles participantes da justiça de Cristo e verificando estar o seu caráter em harmonia com a lei de Deus, seus pecados serão riscados e eles próprios havidos por dignos da vida eterna. Aqui fala de arrependimento verdadeiro. Agora, por que alguns nomes são removidos do livro da vida? Patriarcas e Profetas 326 diz assim: na oração de Moisés, nosso espírito é dirigido para os registros celestiais, nos quais estão inscritos os nomes de todos os homens. Já falamos isso a princípio, né? O nome de todo ser humano está escrito no céu. E fielmente registradas as suas ações, quer sejam boas ou más. O livro da vida contém os nomes de todos que já entraram ao serviço de Deus. Agora, irmãos, isso aqui é muito, muito importante para entender. Quando que o nome é removido do livro da vida? E qual a razão? Se quaisquer destes se afastam dele. Qual o primeiro passo? Afastar-se de Cristo. Primeiro passo. E por uma obstinada persistência no pecado, se tornam finalmente endurecidos à influência do Espírito Santo, seus nomes serão no juízo apagados do livro da vida, e eles serão votados à destruição. Então, qual é a razão de ter o nome removido? Primeiro, afastar-se de Cristo. Segundo, permanecer no pecado e endurecer-se contra o arrependimento. Pecado contra o Espírito Santo. Quando alguém tem pecados que permaneçam no livro de registro, para os quais não houve arrependimento, nem perdão, seu nome será omitido do livro da vida, e o relato de suas boas ações apagado do livro memorial de Deus. Bem, irmãos, qual deve ser a nossa atitude agora? Atos 3, 19 a 21. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venha um tempo de refrigério, e que envie Ele a Cristo, que já foi designado, Jesus, o qual é necessário que o céu contenha. Tem um problema de tradução aí, que Jesus está no céu, e Ele vai estar lá até quando? Até que os pecados sejam apagados. Então, quando os pecados forem apagados, o povo de Deus recebe o Espírito Santo em plenitude, até o tempo da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Não julgue ninguém ser possível vencer sem o auxílio de Deus. Tentar vencer sem Cristo é tentar o impossível. Agora, irmãos, o que acontecerá com aqueles cujos nomes serão removidos do livro da vida? Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo, que é a segunda morte.
o Pai, o Filho e o Espírito Santo, poderes infinitos e oniscientes, recebem os que verdadeiramente entram em relação de concerto com Deus. Estão presentes em cada batismo para receber os candidatos que renunciaram ao mundo e receberam a Cristo no tempo da alma. Esses candidatos entraram para a família de Deus. Seus nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Irmãos, eu estou saltando muita coisa porque já está passando o tempo um pouquinho, né? Bem, o que precisamos fazer agora? Não mais adieis uma completa consagração a Deus, para que vossos nomes possam ser gravados no livro da vida do Cordeiro. O que vencer será honrado, e o seu nome não será arriscado do livro da vida. Há uma veste que cada criança e jovem podem inocentemente buscar obter. É a justiça dos santos. Irmãos, eu sei que todo sábado de manhã, alguns irmãos e irmãs têm um problema sério. Antes de ir para a igreja, né? Quanto tempo passo diante do espelho? Escolhendo a roupa. Essa aqui não. Essa não combina com isso, aquela não combina com aquilo, né? Irmãos, eu acho muito importante ir diante do espelho. Mas tem um espelho muito mais importante. Nós precisamos dedicar mais tempo a esse espelho aqui, para ver a nossa condição. E ao ler o espelho, ao olhar o espelho, o que vamos ver? Que somos feios, física e espiritualmente. Mas a graça de Cristo é toda suficiente para nos purificar de todo pecado. O Senhor deseja que apreciemos o grande plano da redenção, reconheçamos o alto privilégio como filhos de Deus e andemos perante Ele em obediência com ações de graças. Deseja que o sirvamos em novidade de vida, com alegria diária. Anseia ver exalar a gratidão de nosso coração, porque nossos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, por podermos lançar todos os nossos cuidados sobre aquele que está solícito por nós. Quer que nos alegremos, porque somos herança do Senhor, porque a justiça de Cristo é a veste branca de seus santos, porque temos a bem-aventurada esperança da breve volta de nosso Salvador. Irmãos, eu não sei se ficou bem claro a mensagem. Se os irmãos quiserem continuar à tarde, estou à disposição. Quiserem continuar à tarde, irmãos, eu vou viajar muito feliz de volta, se eu estiver convicto que os irmãos entenderam a mensagem. Como ter o nome no livro da vida do Cordeiro. Irmãos, não se intimidem com o mundo, não tenham medo de Satanás, tenham medo de estar separado de Cristo. A nossa salvação depende de entrega e permanência em Cristo. Quantos desejam estar lá naquele dia? Que essa seja a nossa experiência. Amém. Bom, certamente teremos a tarde para mais uma palestra, né, irmão Davi? Queridos irmãos, somos gratos a Deus por esse momento precioso e será cantado o último hino em adoração e louvor para em seguida termos uma oração. Gloriosa chamada é o hino 447, quando Cristo sua trombeta lá do céu mandar tocar. Ao chamado glorioso, ao chamado tão glorioso, ao chamado tão glorioso, pela graça de Jesus, responderei. Todos
Amém. Novamente vamos prostrar-nos de joelhos. Quem não puder, por favor, fique em pé. Teremos a oração final com o pregador, o pastor Davi Paes Silva. Querido Pai Celestial, nós te somos muito agradecidos pelo maravilhoso plano da salvação. E agradecemos por Jesus, o nosso querido Salvador, que sacrificou a sua glória, humilhou-se ao ponto de ser crucificado no Calvário por nós. Agradecemos pela Tua palavra, pela obra do Teu Espírito em nosso coração. E pedimos, Senhor Deus, tem misericórdia de todos nós. Amém. Tem misericórdia dessa congregação. Não permita que nenhuma alma que aqui está seja perdida no reino, para o reino celestial. Toma o nosso coração, querido Deus. Não temos força para entregá-lo. Assume total controle da nossa vida. Abençoa as famílias aqui presentes e representadas. Abençoa os pais que possam render-se a Ti de todo o coração, para que Tu possa usá-los para a salvação de seus filhos. Abençoa as crianças, trabalha em seus corações e salva-as para o Teu reino. Abençoa a juventude. Tu sabes, Senhor, quanto o mundo está oferecendo para eclipsar a visão da glória futura. Ajuda-nos a renunciar às tentações, ao pecado e entregar-nos sem reservas a Ti. Dá-nos, Senhor, Tua graça para que possamos passar pelo verdadeiro arrependimento, possamos entristecer-nos e abandonar os nossos pecados mediante a Tua graça. Enche-nos do Teu Espírito para que possamos refletir o Teu caráter. Ajuda-nos, Senhor Deus, a estar em comunhão Contigo hoje, no restante das horas sagradas. Ajuda-nos a fazer tudo para a glória do Teu nome e para a salvação de almas. Abençoa esta igreja, que neste lugar a luz do sol da justiça possa resplandecer sobre os Teus filhos e eles possam refletir esses raios de luz para aqueles com quem se comunicam. Ajuda-nos, Senhor Deus, a render-nos sem reservas a Ti e faz em nós uma obra completa e capacita-nos a estar preparados para a breve volta de Jesus, em cujo nome Te pedimos. Amém. Em nome de Jesus, iniciamos e agora concluímos esta hora, este serviço divino, que Ele nos acompanhe e nos guarde. Amém. Somos gratos aos irmãos que estiveram conosco, os visitantes, e às 3h30 teremos a nova 3 horas. Às 3 horas teremos o prosseguimento do louvor e adoração a Deus neste sábado. Todos despedidos, bom almoço para todos. À porta aqui, se os irmãos esperarem, vamos cumprimentá-los.